Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência fazendo mestrado em uma universidade federal. Eu vi que muitas de vocês me pediram para fazer vídeos falando um pouquinho mais sobre o meu mestrado. Eu acho que é realmente um tema assim que muita gente tem curiosidade. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu resolvi fazer assim um vídeo mais curtinho, bem introdutório sobre a minha experiência com mestrado em uma universidade federal, tanto sobre o processo seletivo, por que fazer e principalmente o que eu achei do mestrado em si, né, depois desse primeiro ano. Mas aí é bom que eu veja com vocês quais são assim os principais temas, os principais aspectos que vocês têm dúvida, porque aí eu posso trazer outros vídeos detalhando mais outros aspectos, como por exemplo, meu projeto de pesquisa e o que pensar, quais dicas usar na hora de fazer, por exemplo, a prova oral, né, a entrevista. Então, se você curte esse tema e quer ver mais vídeos sobre o assunto aqui no canal, deixa pra mim nos comentários o que você gostaria de saber sobre o mestrado, porque o vídeo de hoje vai ser assim uma pincelada geral por tudo. E eu faço mestrado no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense, a UF. Eu me formei em jornalismo, né, comunicação social com habilitação em jornalismo na UF em 2014, entrei em 2011 e formei em 2014. Eu moro em Niterói, nasci e fui criada aqui, né, nasci e cresci aqui em Niterói. E Niterói é uma cidade que bastante coisa gira assim em torno da UF. Então, no meu caso, assim, meu sonho sempre foi estudar na UF, e então quando eu passei pra lá, eu fiquei super feliz e decidi que eu faria jornalismo lá. E aí, no processo seletivo pro mestrado, eu prestei somente para esse programa e somente pra UF, também por ser mais perto, por estar em Niterói, por já conhecer pessoas que faziam o programa e também por já conhecer alguns professores que atuam no programa. A minha orientadora no mestrado, inclusive, é a mesma pessoa que me orientou na graduação, e a minha pesquisa no mestrado tem muita relação com o que eu pesquisei na graduação. Então, se você quer fazer o seu mestrado na mesma área que você é formada, pode ser bacana procurar aí um programa de pós-graduação dentro da sua universidade, ou pelo menos que tenha uma linha de pesquisa, ou mesmo mestrandos que façam coisas semelhantes, porque aí a troca de figurinhas é bem legal e é bem mais intensa, né? No mestrado são várias coisas que você precisa levar em consideração, que você não precisa levar em consideração na graduação. Então, se tem um orientador que possa ter uma carga teórica bacana para você, porque você quer pesquisar, se a sua pesquisa se encaixa naquele programa, nas linhas de pesquisa que ele oferece, nos grupos de pesquisa que já estão montados. Então tudo isso precisa ser levado em consideração, e é por isso que o primeiro passo assim para você que quer começar a fazer um mestrado é justamente pesquisar quais são os possíveis programas que você vai tentar a seleção, né? Então, em 2015 eu tentei a seleção somente para esse programa, né? Era tipo tudo ou nada, queria ele, e fui aprovada, ainda bem. Falando um pouquinho sobre a seleção, gente, eu não sei como é que é o esquema para universidades privadas, mas no caso lá do meu programa, né, do Mídia Cotidiano lá da UF, o primeiro passo é você enviar o seu projeto de pesquisa. Então você monta lá um projeto de pesquisa, todos os editais, né, de todos os programas vão ter as instruções, quantas páginas devem ter, o que tem que conter nesse projeto. Então eu montei lá o meu projetinho, muito com base no que eu já tinha feito na graduação, porém, obviamente, aprofundando mais, né, porque o mestrado demanda, ele necessita, ele requer uma pesquisa mais complexa, né, mais profunda. Então, o primeiro passo é isso, você manda o seu projeto de pesquisa para uma banca que vai avaliar, e aí tem uma determinada nota de corte, e se eu não me engano é 7, então se você tirar menos do que 7, você nem participa do restante das outras etapas. Tirando acima de 7, você vai para a segunda etapa. No caso do meu programa, a segunda etapa já foi logo a prova escrita, a prova de conteúdo, que é uma prova super complexa. Você precisa ler diversas obras, se eu não me engano no meu ano foram 4 obras, 4 livros. E aí no meu caso foram 2 questões, assim, e são 2 questões em que o enunciado são 5 linhas e você tem tipo 3 páginas para responder. Então é uma prova bastante complexa, assim, que demanda realmente muito estudo, muita dedicação, e na minha opinião é a mais difícil. É realmente a que você precisa sentar, focar e estudar pra caramba pra conseguir ter um bom resultado. Eu não tive um resultado tão bom na prova escrita, o meu projeto foi super bem, a minha prova escrita foi bem mediana, assim, e foi por isso que eu perdi bastante posição.
No caso do meu programa, bolsistas são só os 3 primeiros colocados, eu passei em 14º, então assim, super longe de ter uma bolsa. Então presta bastante atenção na prova escrita, porque ela é a mais complexa e provavelmente vai ser sempre uma das que mais vai contar ali na média final pra você ter uma boa classificação e pra você conseguir bolsa se é isso que você quer, né? Depois da prova escrita, você sendo aprovada, também tem uma nota de corte, tirou abaixo de X, você não vai para a próxima etapa. Então, sendo aprovada, você vai para a terceira etapa, que é a entrevista. E é uma das coisas que as pessoas mais têm medo, né, na seleção do mestrado, porque eu acho que a gente não fala muito sobre isso, né, e porque é uma coisa que não existe para entrar para graduação, né, para entrar para faculdade. Então, como é que foi a minha prova oral, né, a minha entrevista? Elas me perguntaram bastante sobre o meu projeto em si, né, sobre os teóricos que eu tinha colocado no projeto, por que usar X e não Y, por que você usou esse objeto e não esse, enfim, gente, uns termos bem acadêmicos, né? Mas assim, conhecendo bem o seu projeto, se você desenvolveu o seu projeto, você vai saber responder isso numa boa, não me fez nenhuma pergunta muito complexa. Também me fizeram algumas perguntas um pouco pessoais, do tipo, eu trabalho, né? E quando eu fiz a seleção eu já trabalhava. Então me fizeram assim, por exemplo, você acha que você consegue levar o mestrado e o trabalho? Aqui são poucas bolsas, se você não conseguisse uma bolsa, você faria o mestrado mesmo assim? E aí eu disse que sim, então foram umas perguntas assim um pouquinho mais pessoais também, mas sempre querendo saber se o mestrando que vai entrar, ele tem interesse de concluir o mestrado. Isso é muito importante para os programas, porque os programas são avaliados, né? Eles têm uma pontuação, então quando o mestrando abandona o programa, quando ele demora mais do que o tempo normal para se formar, né, para concluir, tudo isso vai prejudicando um pouco o programa. Então, essa entrevista, ela serve não só para as pessoas, para a banca saber se você conhece o seu projeto e se você tem uma carga teórica ok, mas também para entender se você vai honrar a vaga que você vai entrar, né? É um pouco isso, assim, pelo menos no meu caso foi, e com outras pessoas que eu já troquei essa bolinha foi a mesma coisa. E aí, paralelo à entrevista, você também tem uma análise curricular, em que a banca vai analisar o seu currículo. Isso é muito importante falar porque não é uma análise de currículo profissional, assim. Os lugares que você trabalhou, os lugares que você estagiou, eles não contam tantos pontos. O que eles querem saber nessa análise é se você pesquisou na sua graduação. Se você participou de congressos, se você participou de grupos de pesquisa, de projetos de extensão, monitoria, tudo isso. Então, a minha dica, se você está na graduação e pretende seguir mestrado, é que você, de fato, pesquise e participe de eventos e de congressos ainda na graduação. Eu participei de poucos, mas se eu tivesse participado de mais, a minha pontuação na análise curricular teria aumentado e aí eu poderia, quem sabe, ter uma posição melhor na classificação. E aí, gente, no caso do meu programa, você sendo aprovado nessas 3 etapas, você já tinha uma média final e se a sua nota tivesse lá, né, naquela determinada quantidade de vagas, você estava dentro, estava aprovada. Mas teve uma fase que não foi classificatória, que foi a prova de língua estrangeira. Você podia escolher fazer inglês, francês ou espanhol. E aí, assim, você não seria eliminado se você não passasse, mas você precisa passar porque é uma exigência da CAPES. Então, foram no total 4 etapas, mais a análise curricular, que você não precisa fazer nada demais, só preencher uma ficha. E essa é a seleção do mestrado. Eu acabei de perceber que eu pulei um pouquinho as etapas e não falei pra vocês o porquê que eu quis fazer mestrado, né? Na verdade, o mestrado, ele é uma pós-graduação indicada para quem quer seguir carreira acadêmica, para quem quer fazer pesquisa acadêmica e para quem quer dar aula. Eu sempre gostei muito de dar aula, sempre brinquei de ser professora, sempre gostei de estudar, ensinando para os meus amigos, então uma carreira que eu sempre quis seguir. E aí, na minha graduação, eu fiquei um pouco desiludida com o mercado de trabalho de jornalismo. E durante a minha monografia, né, durante meu TCC, que eu pesquisei sobre mídia e violência de gênero, né, a cobertura de 2 grandes jornais aqui do Rio de Janeiro sobre casos de violência contra a mulher, eu me descobri apaixonada por isso. Eu descobri que eu adorava pesquisar comunicação e mais ainda que eu gostava muito de unir a minha área teórica, que é a comunicação social, com a minha militância, né, com o feminismo, com aquilo que eu acredito. Então eu super me encontrei, assim, fazer minha monografia foi muito prazeroso pra mim, fiquei extremamente satisfeita com o resultado dela e foi aí que eu tomei a decisão de
embarcar no mestrado para quem sabe seguir carreira acadêmica, virar pesquisadora e professora. E para terminar esse vídeo, gente, eu vou falar sobre o terceiro aspecto, que eu vou só dar uma pinceladinha, se vocês quiserem eu me aprofundo em outro vídeo, que é sobre o mestrado em si, né? A primeira coisa é que eu levei um choque muito grande, porque ele é extremamente diferente da graduação. Você precisa, vou falar pela minha experiência, tá? Na graduação de jornalismo, eu não precisei estudar muita teoria, eu tive disciplinas teóricas, mas eu não precisava ter uma determinada disciplina de estudar X horas por dia para absorver aquele conteúdo. O curso de jornalismo que eu fiz, ele era um curso bem prático, bastante mercadológico, então eu não precisei estudar muita teoria, sabe? E aí no mestrado, pá, são muitas leituras para cada disciplina. Cada trabalho final é um artigo, entre 10 e 20 páginas, então é uma coisa que você realmente, que demanda muita dedicação. E eu sempre fiz o mestrado em paralelo com o trabalho, né, trabalhando de segunda a sexta, mais o canal aqui no YouTube, e aí eu realmente tenho muita dificuldade de conseguir dar conta de tudo. Então, você tendo a opção de fazer somente o mestrado, eu acho que é muito mais recomendado, porque você precisa de uma determinada dedicação que eu não consigo ter. Então, se eu tenho 100 páginas para ler para aquela determinada aula, eu provavelmente não vou conseguir ler as 100 páginas, então eu preciso optar por qual texto ler, qual autor ler, e isso definitivamente não é o mais indicado para você fazer um mestrado. Então, a minha recomendação é, se você está fora do mercado de trabalho, se você pode ficar um tempo fora do mercado de trabalho, é muito melhor fazer um mestrado nessas condições do que levando em paralelo com o trabalho. Pelo menos essa é a minha realidade, é a realidade de quem chega cansada pra caramba, 8 horas da noite em casa, e definitivamente não tenho condições de ficar lendo muita teoria. São livros densos, sabe? São livros complexos, que precisam de tempo e precisam que você esteja com a cabeça descansada e tranquila, o que durante a semana pra mim é impossível. Então pra mim tá sendo muito complicado levar o mestrado em paralelo com o trabalho, mas isso aí a gente conversa melhor em outro vídeo. Se você puder se dedicar exclusivamente ao mestrado, com uma bolsa acadêmica, com certeza é a melhor opção. E é isso, gente, eu não quis que esse vídeo ficasse muito longo, eu tô super à disposição para responder dúvidas de vocês e para trazer outros vídeos sobre esse mesmo assunto. É só vocês me pedirem e deixarem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!